Começa agora Betel Dominical. Os ensinamentos do Senhor nas ondas do rádio. Apresentação de Roberto Carvalho. Bom dia, muito bom dia a todos vocês ouvintes da Rádio Ice, rádio da Igreja Cristã Evangélica. E pontualmente às 10 horas da manhã nós iniciamos mais um programa Betel Dominical. É isso aí, o Betel Dominical começando agora no dia 13 de outubro de 2019, chegando e compartilhando com você que está nos ouvindo, seja pelo Facebook, seja pelo o aplicativo da rádio, um pouco mais do conhecimento da Palavra de Deus, tá? Então, eu te convido para que você participe conosco, seja por meio de sugestões, de dúvidas, de críticas, enfim. Junte-se a nós que eu tenho certeza que nessa próxima 1 hora nós vamos aqui aprender um pouco mais a Palavra de Deus, porque aqui nós acreditamos que a Palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, Betel Dominical no ar, começando agora, 10 horas da manhã, e falando sobre um tema muito, muito interessante, que é a mordomia do cuidado com a terra. Então, o que a Bíblia ela traz em relação... qual que é a relação que a Bíblia aponta entre o ser humano e o planeta, entre o ser humano e, por exemplo, o meio ambiente, a sustentabilidade? Será que a Bíblia fala algo a respeito disso? Porque o que nós observamos hoje é que o modo de vida do ser humano ele tem sido, de certa forma, prejudicial ao nosso planeta, né? De repente, a forma com que o homem produz, com que ele estoca, com que ele vive aqui e constrói aqui as suas riquezas, isso tem aí, de alguma forma, talvez prejudicado o planeta em que nós vivemos. Então, será que a Bíblia fala algo a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito disso? Então, acompanhe conosco que eu tenho certeza que será muito interessante, tá bom? Bom, lembrando que a nossa revista, nós utilizamos uma revista da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nós estamos agora no último trimestre de 2019, né? Essa aqui, na verdade, é o do penúltimo trimestre, mas nós vamos entrar agora no último trimestre, que é outubro, novembro, dezembro. Então, hoje nós faremos a última lição do penúltimo trimestre, que é a mordomia com o cuidado da terra, né? Nós falamos aí esse trimestre sobre mordomias, muita coisa, né? Então, você que está nos acompanhando, você pode depois assistir posteriormente no Facebook, todo o conteúdo lá fica gravado, você pode com o tempo assistir. Existe um encadeamento lá de todas as lições. Então participe, assista conosco. E se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se, participe, que eu tenho certeza que será também uma grande bênção, o canal da Rádio Ice, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar a nossa lição. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero estabelecer aqui uma pergunta, fazer uma pergunta para vocês que estão nos ouvindo, né, que é a seguinte: Gabriel, você e os nossos ouvintes aí, você se lembra de alguma vez de você ter ouvido alguma pregação que falava sobre o cristão e o meio ambiente? Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ice. É um prazer novamente estar com você. Bom dia, Gabriel. Você se empolgou tanto que você nem me apresentou, né? Você aprender agora. Pois é. Não, já foi direto uma pergunta, né? Já foi direto uma pergunta. Gabriel, muito bom dia. Como você está? Tô bem, graças a Deus. Não, realmente, né, Beto? É difícil nós vermos alguma pregação a respeito da terra, né? Da preservação do meio ambiente. Eu acho que a igreja, num contexto geral, acho que ela não se preocupa tanto, né? Ou deixa de se preocupar, ou tem outros assuntos que é mais relevantes, né? Dobra a língua. Relevantes. É. Então acho que a igreja no contexto geral, acho que ela deixa a desejar sobre isso, né, Beto? Então porque é raro. Realmente é muito difícil nós ouvirmos alguma pregação que repreenda o cristão ou que fale da relação que o ser humano tem que ter com a terra, com o planeta, né? E porque dentro de uma perspectiva de criacionista, né, de onde Deus criou todas as coisas, Deus entregou a terra para o ser humano. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Mas é muito difícil nós ouvirmos pregações onde lá o preletor ele discorra sobre a relação entre o cristão e o planeta Terra, o planeta que ele vive, né? O cuidado, né? Evidente que isso é uma coisa meio que óbvia, né? It goes without saying, né? Como a gente fala em inglês, né? It's kind of obvious. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? O que a Bíblia fala sobre
por exemplo, o antes e o depois do pecado humano, né? Como que a terra ela produzia antes e depois do homem, né? Então nós vamos falar um pouco desse assunto que é muito interessante. Legal. Bom, então vamos lá, lição de número 12, última lição do penúltimo trimestre, a mordomia do cuidado com a terra. O nosso objetivo da lição pontuar que o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Então, a pergunta é, será que você que está nos ouvindo aí, você é environmentally responsible, né? Ou seja, você é ambientalmente responsável com o lixo que você produz, a maneira com que você vive, a maneira com que você desloca, vai para o trabalho, volta do trabalho, será que você consome, polui muito ar, será que você recicla o teu lixo, Então, será que o cristão ele tem que ter essa consciência, né? Será que ele tem que ter essa responsabilidade? Então, esse é o nosso objetivo. Objetivos específicos, destacar que o homem foi criado para ser mordomo de Deus, ou seja, administrador de toda essa riqueza ambiental, de toda essa biodiversidade que foi concedida. O ser humano ele é responsável por isso, né? Então, recentemente nós tivemos aí a identificação, por exemplo, de vazamento de óleo lá na costa do Nordeste do nosso país, né? E estão dizendo que não foi por parte da Petrobras, não, né? Estão dizendo que talvez seja até algo criminoso, que foi a Venezuela, que foi algo muito polêmico, mas que uma coisa é fato, é danoso e está destruindo, isso acaba afetando toda a biodiversidade marinha. Né? A gente está até vendo agora nos bastidores, né, um vídeo, né, que está rolando na internet, né, no nosso grupo aqui de casais da igreja, um navio despejando óleo em alto mar. Em alto mar, assim, aparentemente a 2 quilômetros da costa. Então não sabemos se isso é uma montagem realmente, também tem que ser verificado, ou se isso daí foi propositalmente, né, para poder danificar a imagem do governo atual também, né? Exato. Então são coisas que nem, por exemplo, as questões das barragens que nós tivemos aqui no Brasil, né? Brumadinho, Mariana, são impactos ambientais que têm muito fortes na sociedade humana. Isso tudo por quê? Porque o homem ele explora ali os seus recursos minerais, né? Porque ele quer dinheiro. O ser humano ele faz isso por conta de dinheiro, né? Porque ele quer, né? Ele utiliza ali extrai o petróleo ali da terra ou do fundo do mar para que ele possa produzir ali as suas máquinas, colocar toda a sociedade, a economia em movimento, né? E é assim desde a Revolução Industrial, né? Mas eu acho que a sociedade ela tem se conscientizado. Existem alguns projetos aí de algumas nações, né, algumas metas para 2040, 2050 de implementação de carros elétricos na sociedade, de você utilizar energias renováveis, como por exemplo energia solar, energia eólica, e substituir, por exemplo, energia a carvão. Então, por exemplo, o Brasil, grande parte da sua matriz ela é hidrelétrica, né? Ou seja, vem da produção de energia mediante a queda d'água, né? E isso é muito, muito bom, isso é muito... Então o Brasil, dentro de um contexto mundial, no que se refere à energia, ele tem lá uma boa participação, porque ele tem algumas fontes bem limpas, né? Por exemplo, usa pouquíssima energia a carvão, né? Em comparação com a China, por exemplo, que usa muita coisa de carvão, né? E já tem estudos também, né, Beto, que já revelam que o petróleo, na verdade, aqui no Brasil, por exemplo, que tem uma bacia muito grande no Rio de Janeiro, o pré-sal ali, em anos aí, nem você falou, em 20 anos, 25 anos, vai secar. Vai acabar. Então, porque existe uma riqueza, essa é uma riqueza, o petróleo é uma riqueza porque o petróleo ele não gera somente gasolina, ele tem muitos outros derivados dela, né? Então, se não for utilizado agora, o que vai acontecer? Não vai passar de graxa. Exatamente. Porque o petróleo que fica ali acumulado nas rochas e nos fundos dos oceanos ali, é um resultado de milhões e milhões de anos de deterioração que vão se acumulando, restos de animais, restos de coisas que vão se acumulando, e aquela matéria orgânica gera aquele líquido escuro, né, que é o petróleo, e que tem valor econômico, né? Só que a questão a exploração ela tem que ser feita com muito rigor. Então, por exemplo, você explorar do fundo do mar,
o Brasil é um dos poucos países que detém essa tecnologia de exploração em alto mar, né, das plataformas e tal. E é muito caro, custa muito dinheiro, exige muita tecnologia, e qualquer problema você pode ter um impacto ambiental enorme, né? Então, por exemplo, recentemente agora falando ali do Nordeste, você tem a região de Abrolhos, que é uma região muito, muito rica, né, do ponto de vista da biodiversidade. Então você tem ali um derramamento de óleo, um vazamento de óleo, você tem um impacto enorme ali, né? Então, o que o governo faz? O governo fala, não, vamos explorar, porque é uma riqueza nossa, mas vamos explorar com responsabilidade, com muita cautela, para que não haja destruição do meio ambiente. Sim, né? isso é muito importante também, Então né? isso é muito importante. Bom, e o que a Bíblia fala em Gênesis 1:26? Vamos lá. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, essa primeira passagem aqui já está dizendo que, né, diante de uma perspectiva teológica, bíblica, né, que Deus criou o homem. Ou seja, Deus criou todos os seres, mas o homem é especial. O ser humano, ele é diferente dos outros seres criados, porque ele é feito à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, um dos atributos que Deus tem é de criar coisas, né? Então, por exemplo, o ser humano cria, por exemplo, um ser vivo ali com, né, dentro de uma perspectiva teológica, não de uma perspectiva evolutiva que eu estou falando, né? Mas se você vê ali todo o seu material genético, toda a informação, a carga genética que um ser vivo tem, né? E hoje o ser humano tem feito isso em laboratório, né? O ser humano tem criado vida em laboratório. Hoje a gente fala muito sobre vida artificial, inteligência artificial. Por quê? Porque o ser humano ele tem realmente essa capacidade de criação. O ser humano ele consegue, né? Diferente de Satanás. Satanás não consegue, por exemplo, criar um ser vivo. Satanás não consegue criar vida, né? Algo que tenha vida. Por quê? Porque ele não tem esse atributo, né? Ele imita a Deus. Satanás ele quer imitar a Deus e enganar o ser humano. Ele copia, né? Ele copia, mas quem tem o poder de dar vida realmente é o Senhor, né? E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, aqui já no 26 está dizendo que ao homem foi entregue o domínio sobre toda a criação. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que se dá semente, servusão para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi, né? E o texto áureo, Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então esse versículo aqui fala muito, diz muito, né? Em que sentido? No sentido de que Deus entregou ao ser humano, e quando eu falo ser humano, não é fulano, beltrano, fulano, ao ser humano como um ser dentro da hierarquia de todos os seres vivos, como porque o ser humano ele está no topo da cadeia alimentar. Sim. Né? O ser humano ele não é, ele domina tudo ali, sobre todos os seres, né? Então a terra foi entregue ao ser humano. Quando Deus cria ali o homem, né?
ele entrega ao homem toda a responsabilidade, toda a administração de todo o planeta, inclusive do jardim onde Deus coloca o homem, né? A verdade prática, o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Então, a pergunta é, você que está nos ouvindo aí, você tem responsabilidade com o meio ambiente? O que você faz com o seu lixo? Você recicla, você joga fora, né? Lixo orgânico, casca de banana, alface, o que você faz? Você gera humus por meio de uma composteira, você tem uma composteira na sua casa, né? Você usa transporte público, evidente que às vezes no Brasil é meio complicado, né? Mas de que forma que você impacta no meio ambiente, né? Isso tudo, as empresas hoje em dia, elas têm muito esse olhar, né? Em relação ao meio ambiente, em relação a... Você vai às vezes numa empresa, hoje já não tem mais aqueles copos plásticos para você beber água, porque cada um tem o seu squeeze ou a sua caneca, e aí você usa, lava, deixa lá no cantinho, né? Então copos plásticos, por exemplo, já é uma coisa que as empresas estão abolindo. Canudos plásticos, né? Exatamente. Porque isso uma lei, na Bíblia, saiu uma lei que é canudo proibido, né? Porque isso tem um impacto ambiental, né? Então quanto mais plástico, né? A não ser que você seja, o homem desenvolva algum material que seja biodegradável, que se deteriore mais rapidamente, que tenha um menor impacto, né? E aí a gente vai entrar no campo da nanotecnologia, engenharia de materiais, que vai desenvolver produtos que realmente tenham esse impacto menor no meio ambiente, né? O Brasil, na verdade, ele ainda está gatinhando, né, com essas inovações, né, em lixo reciclável, né, se comparado aos países bem desenvolvidos, né, já é uma prática assim, já para eles assim normal. Para nós não. Eu moro no condomínio, você também mora. Tem nos nossos cestos de lixo lá de cada a coleta seletiva, né? Tem a coleta seletiva, né? Que foi implantada agora, mas não são em todos os condomínios que tem. Então o Brasil, eu acho que eles estão caminhando ainda numa coisa que já está vindo faz tempo de outros países, né? Porque é complexo. Você, por exemplo, o lixo, a questão do lixo, você ter os aterros sanitários, que são aterros muito grandes e que são preparados para evitar a contaminação do solo, né? Evitar que o chorume penetre e contamine os lençóis freáticos e tal. Então, o Brasil realmente é muito grande, é um país muito grande e tem muito potencial, né, para se desenvolver nisso aí. Agora, o Brasil, o processo de industrialização brasileiro foi um pouco mais lento do que, por exemplo, os Estados Unidos, Europa, né, Japão, né, e a Segunda Guerra Mundial trouxe muitas mudanças no mundo, né, no panorama mundial. Mas o ponto central é preciso ter consciência bíblica de nossa responsabilidade com o meio ambiente. Então a lição, ela traz a questão da responsabilidade ambiental do cristão, tá? É isso aí. Bom, introdução. Veremos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados, né? Faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural e perceberemos que há promessas bíblicas para a restauração da terra. Gabriel, você sabia que a terra em que nós vivemos, ela foi amaldiçoada? Sério? Sério. Quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra. Né? Amaldiçoou o homem e também a terra. Né? Então, essa relação homem-terra, ela foi afetada por causa do pecado. Pelo pecado. Pecado de Adão e Eva. E é isso que a gente vai viver na lição de hoje, né? Bom, o mordomo da terra. O homem foi criado para ser mordomo de Deus. Ou seja, Deus chamou o homem para ser o mordomo oikonomos da criação. Oikonomos, que significa mordomo, ou seja, Deus criou o homem para que ele administrasse tudo que se refere à criação dos seres, né, dos vegetais, da agricultura, da plantação, tudo isso. Deus criou o homem pensando exatamente em colocar o homem nessa posição de administração, nessa posição de domínio sobre as demais coisas. E aí o que acontece? Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, Satanás, que já estava aqui na terra, ele olha para aquilo e fala assim: como assim? Como que um ser que foi criado do pó da terra, ele tem tanta autoridade, tanto domínio? Então Satanás, ele fica furioso com isso. Então Satanás vem, engana a mulher, engana o homem, né? E usurpa ali a autoridade que tinha deles. Então, espiritualmente falando, o homem, ele entregou
essa autoridade que ele tinha, um pouco desse poder, a Satanás. Né? A Satanás. E tanto hoje que você vê hoje por que você tem tanta discrepância social no mundo, tantos problemas, né? Por causa da queda do homem. Tudo de ruim que aconteceu e que acontece é por causa da herança adâmica que nós temos, né? Por causa da herança que a gente herdou, né? Essa é a visão teológica, né? Essa é a visão bíblica das coisas, né? Bom, mas o homem, ele foi projetado, ele foi criado para ser o dominador, para ser, na verdade, o administrador de todas as coisas que Deus cria ali, né? Então Deus chama o homem para ser o mordomo da criação. A terra habitável, o homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para dessa sustentar-se, conforme diz a Bíblia em Isaías 45. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro, né? Então o planeta Terra, do ponto de vista da astronomia, ele é singular. Ele está numa localização dentro do sistema solar que faz com que ele tenha, por exemplo, uma atmosfera propícia para você manter a temperatura, né? Se nós não tivéssemos a atmosfera aqui, a nossa temperatura não ia ser muito fria ou muito quente, ia virar, né? Nós estamos numa distância em relação à nossa estrela, que é o Sol, numa distância exata, né? Que faz com que você tenha ali exatamente uma distância perfeita para manter também a temperatura, né? O eixo de inclinação da Terra, que faz com que tenha as 4 estações do ano, por exemplo, enquanto aqui, vamos supor, a gente vai entrar no verão agora, né? Dezembro, janeiro, vamos entrar no verão. Enquanto é verão aqui no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte, né? Então essa perfeição, essa né? perfeição toda, né? Muitos cientistas falam que não é casual. Isso não é obra, porque não tem como ser obra do acaso, né? É a mesma coisa que você pegar um ferro velho com um monte de velho ferro retorcido, pedaços de coisa, e passar um furacão ali, daquele ferro velho nascer um carro, ser construído um carro por conta de um furacão. A chance disso acontecer, a chance existe, mas é muito remota, é remotíssima, né? Então, transportando isso com relação ao nosso planeta, né, a criação de todas as coisas, é muito difícil afirmar que é muito difícil você dizer que, por exemplo, tudo isso é obra do acaso, né? Fica complicado, né? Fica porque complicado. É muito perfeito, né, muito cara? perfeito. Você parar um segundo para imaginar assim as muito coisas. Perfeito. É perfeito demais. Perfeito. Você vai para os planetas vizinhos aqui, você vai, por exemplo, para Marte, vamos colocar Marte. Marte, que é o próximo planeta, aqui. Ele já não tem atmosfera, não tem água. Não é tão longe assim. E se já teve alguns, talvez anos ou milhões de anos atrás, a gente não sabe, né? Existem resquícios e tal. Você vai para o mais perto, que é Vênus, né? Já a temperatura altíssima. Né? Então, dentro do nosso sistema solar, o planeta ele está numa condição singular, né? De atmosfera, de temperatura, de vida, de riqueza, é uma coisa impressionante. É impressionante a vida, a abundância de vida que existe no nosso planeta, no planeta Terra, né? Realmente, dentro do sistema solar não tem nenhum outro, né? Então isso tem muito a ver. Coloca o versículo aí, Gabriel. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia. Ou seja, Deus quando pensou, esse versículo eu interpreto dessa forma, né? Deus quando pensou em um planeta para o ser humano habitar, ele falou, bom, eu vou colocar o ser humano ali, mas o ser humano vai ficar sozinho ali. Então, peraí, vamos colocar algum relevo, vamos colocar outros animais, os répteis, as aves, as plantas, os vegetais, os fungos, as bactérias, vamos colocar tudo isso lá
e toda essa abundância, né? Quando você vai para a biologia, por exemplo, você fica simplesmente estatelado de ver quantos seres. Eu lembro que eu fui no Museu de História Natural de Londres, você tinha ali um catálogo de milhares e milhares de insetos, de tudo quanto é tipo, com asa, com antena, 2 antenas, uma antena, blá 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 blá. Por quê? Porque você tem biólogos aí que fazem levantamento, você tem milhares e milhares de seres, de insetos, isso estou falando só de insetos, tá? Isso sem falar de bactérias, de fungos, é muita vida que tem no planeta, é muita vida, é muita diversidade, né? Por exemplo, se você pega, por exemplo, o fundo do oceano, hoje em dia existe mais informação produzida em relação ao espaço do que ao nosso próprio fundo do mar. Só para você ter uma ideia. Então o ser humano conhece muito pouco ainda do próprio fundo do mar que tem no nosso planeta, né? De tanta vida, né? Existem seres ali que vivem na região abissal, que os cientistas falam, que é uma região que a luz não chega, e os peixes lá, eles têm luz própria, eles fazem bioluminescência. Como se fosse, né, um vagalume. Como se fossem uns vagalumes aí que ficam, né? Então é uma abundância que você fica simplesmente, né? Eu já tive a oportunidade de fazer mergulho, é muito lindo. Você vê uma tartaruga marinha, você vê cada peixe de um jeito, de uma cor. Realmente é uma abundância que você fala, a Terra não foi criada só para o ser humano. O ser humano tá junto com um monte de outros seres aí, né? Então tá aqui, Isaías 45, né? Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro, né? Ou seja, um dos atributos de Deus é o poder de criação. Deus, ele criou, né, o ser humano, ele criou todas as coisas e toda essa informação, né, que a gente tem no nosso código genético, né? Hoje a gente já se sabe, né, de muita coisa sobre o código genético, né? A engenharia genética que tem mudado tantas coisas aí o ser humano, né? Mas um dos atributos de Deus é o seu poder de criação, né? O nosso Deus, ele é um Deus criador, né? E tanto é que quando ele fala lá em Gênesis, né, depois que ele criou todas as coisas, ele fala, e viu Deus que era bom, né? Ou seja, Deus fez algo perfeito. Deus, ele, né, se a gente olha para a natureza, a gente vê muita perfeição, né? Muita perfeição, né? Então a terra habitável, e o homem foi criado para ser um mordomo de Deus na terra. Então, ou seja, o homem, ele foi criado para ser um administrador de todas as coisas, né? A terra é do Senhor, Salmo 24:1. As escrituras declaram que a terra é de Deus e que ele a confiou aos homens. Salmo 115:16. O que o Criador espera de nós é o zelo, o cuidado, a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra, né? Então, tá aqui, vamos ver aqui na Salmo 115, que a gente acabou de ler, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, o domínio, né, o domínio do ser humano é o domínio das coisas materiais aqui, da terra, né? E por que a Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra pertence aos homens? Porque existe uma outra dimensão. Se a Bíblia está falando que os céus são os céus do Senhor, quer dizer que no céu quem manda lá é Deus. Ou seja, esses céus, o que são esses céus? É o mundo espiritual. O mundo que a gente não enxerga, mas que existe, né? Já está dizendo aí já. Que já está dizendo. E aonde, por exemplo, Satanás atua. Satanás, ele fica no mundo espiritual e nós não vemos, mas ele atua, né? Mas a terra, essa terra, esse planeta que nós vemos aqui, com toda a sua abundância e diversidade, Deus entregou para o homem, né? Deus entregou para o homem. Então o homem, ele tem essa responsabilidade de não poluir, de preservar para as futuras gerações, de causar menos impacto, de ser menos danoso ao meio ambiente. Tudo isso tem a ver. Por quê? Porque Deus deu a terra ao homem, né? Espera-se que os crentes em Jesus sejam um exemplo na relação com o meio ambiente, né? Não podemos contaminar os recursos naturais, precisamos evitar os desperdícios e o uso irracional da água. Então, por exemplo, a água hoje é um recurso escasso no mundo, né? No Brasil, nem tanto, porque tem muita abundância. O Brasil é muito abundante. A gente tem alguns aquíferos, por exemplo, como o aquífero Guarani, né?
que é muito grande, que o Brasil divide ali com alguns outros países, como o Paraguai, que fornece grande parte da água, né? Temos também o aquífero Alter do Chão, que fica lá na região amazônica, que tem quase, acho que 4 trilhões de metros cúbicos de água. É muita água, o Brasil tem muita água, né? Só que o Brasil tem que saber aproveitar essa água, né? Não pode poluir. Se você deixar contaminar o lençol freático, poluir a água que está lá embaixo, você contamina, né? Então o Brasil tem que ter... por isso que o Congresso discute esse tipo de coisa. O Congresso, o Parlamento brasileiro tem que discutir o uso e ocupação do solo, né? O que é uso e ocupação do solo? De que forma que você vai ocupar a terra de modo que você consiga se beneficiar da terra, produzir, deixar a terra produtiva, né? Mas sem danificar, sem destruir muito, né? E aí tem muita questão polêmica, né? Por exemplo, demarcação de terras indígenas para a questão indígena, como é que você vai fazer para você reservar terra para os índios, né? Porque é direito deles, como os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam aqui, né? Então tem todas essas questões aí que às vezes a gente simplesmente ignora. Sobre né? essa queimada que teve na Amazônia também. Então essa queimada, né? Na verdade, não querendo defender nenhum partido, nem falando nada. Pelo que já foi constatado, essas queimadas todos os anos tem devido até ao calor e a produção dos próprios indígenas na questão da agricultura, né? Porque eles têm que efetuar as queimadas, né, para poder plantar novamente. Mas esse ano parece que foi bem maior do que o normal, né? Porque o que acontece? A Amazônia é muito grande. Então a pergunta que se faz é: será que o Brasil sozinho, né, tem condições de administrar a floresta amazônica? Essa é a pergunta que se faz. Será que o Brasil tem gente o suficiente? Será que o Brasil tem tecnologia necessária? Será que o Brasil tem essa competência? Né? Alguns julgam que sim, outros julgam que não, né? O Brasil recebeu ajuda financeira de alguns países que doaram dinheiro. Há muito interesse em jogo também, né? Óbvio. Porque há muita riqueza. Além das águas que já na Amazônia, há muitas pedras preciosas, há muito minérios. Então, né? Então só que há muito interesse. Não é questão de vou ajudar o Brasil com a Amazônia porque nós amamos a natureza. Eu acho que não é bem por aí também. Sim, só que o Brasil, se ele não tiver condições de administrar a Amazônia sozinho, ele tem que reconhecer isso internacionalmente e falar: olha, precisamos de ajuda, né? Precisamos de ajuda, porque é enorme o tamanho da floresta amazônica, ali é enorme, né? Muita coisa ali, né? Então, se o Brasil, se você pega fotos feitas por satélites e demonstra que a cada ano o desmatamento tem aumentado ao invés de diminuir, então isso quer dizer que o Brasil não tem condições de administrar, ou está fazendo alguma coisa errada, ou não está conseguindo fazer a lição de casa. Sim. Né? Então, às vezes, né, se o Brasil não tem condição de administrar, ele tem que reconhecer isso e falar: olha, precisamos de ajuda. Né? Porque realmente a Amazônia, só para você ter uma ideia, ela não está só no território brasileiro. Ela pega um pedaço da Venezuela, pega um pedaço de alguns outros países, porque é muito grande, né? É muito, muito grande. Então, a questão é essa: será que o Brasil tem condições de sozinho, né, administrar tudo isso? É uma pergunta que tem que ser feita. Sim. Né? Bom, a natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, 25. Bora ler lá? Atos, livro de Atos. Atos 17, 25. Atos, capítulo 17, versículo 25. Olha o que diz aqui, ó. Atos 17, 25. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo... Peraí, deixa eu ver se está no certo aqui. Não, perdão. É Atos 17. Atos 17. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, e a respiração e todas as coisas, né?
Então, olha que passagem impressionante, né? Isso aqui está falando de quando Paulo chega num lugar chamado Areópago, né? Porque o que acontecia? No Império Romano, você tinha ali muitos deuses. A sociedade ela era politeísta. Então havia muitos deuses, né? Então, quando o apóstolo Paulo ele chega ali em Roma, ele se encontra num lugar onde ele vê vários deuses, né? Deuses da cultura helênica, da cultura grega, né? Da cultura romana também. E tem um lugar que está vazio. E ele fala, olha, esse Deus que vocês reputaram como Deus desconhecido, é o Deus verdadeiro, né? Porque ele fala aqui, ó, e estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, ou seja, de Atenas, né? Em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, né? Então, olha o que Paulo fala. Paulo fala ao Deus desconhecido, né? Ou seja, tinha vários deuses lá. Vários deuses, né? De uma herança que eles vinham trazendo do Império Romano, né? Da Babilônia, dos Sumérios. E aí Paulo ele fala, olha, peraí, esse que vocês estão dizendo que é desconhecido, é esse que eu estou anunciando. Não é desconhecido, né? não. Né? Esse que eu vi quando eu estava ali na estrada de Damasco, eu caí do cavalo, eu vi Jesus ali, e eu estou anunciando esse Deus para vocês. E esse Deus, ele criou todas as coisas. Então Paulo está dizendo aqui que Deus ele é o doador da vida, ele é o criador da vida, ele é que controla, né, todos os processos. É impressionante, é realmente impressionante. Você vê, por exemplo, Gabriel, você vai na química estudar, por exemplo, a molécula de água, é tão impressionante a molécula de água, a polaridade que ela tem e a capacidade que a água tem de formar um líquido, né? A água ela é essencial à vida, né? Tanto é que se você vai buscar vida em outros planetas, um dos pontos que as pessoas buscam é a presença de água. A presença de água, né? Porque né? É o princípio de tudo. É o princípio de tudo. A água, ela... a grande maioria das reações químicas que ocorrem tanto no nosso corpo quanto no ambiente externo, ocorrem em meios aquosos, onde tem água, né? Então você fala, cara, é impressionante, né, a questão da água, né? E é tão simples, a gente usa todo dia e não dá valor, né? Desperdiça, né? E desperdiça e tal. Né? Então, tá dizendo aqui, ó, a natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois é ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, o sol, a chuva e tudo que tem, né? Então tudo isso são dádivas naturais, fruto da graça de Deus, conforme nos revela o Evangelho. Em Mateus 5,45, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, né? Olha que coisa linda, né? Você vê, quando estuda o ciclo da água lá na biologia, você vai ver que a água do oceano, o sol, aquece, evapora, esse vapor água sobe, entra em contato com regiões mais frias, cria as gotículas, se movimenta, cria as chuvas. É Deus que faz isso, né? Por quê? Porque você tem o sol ali girando, tal. É um ciclo, a natureza opera em ciclos, né? E são coisas maravilhosas, né? Então tudo isso foi feito para o homem administrar, né? Para o homem administrar. Quando você vai lá para os gregos de antigamente, o homem estudando astronomia, né? A posição dos astros e tal, tudo isso Deus colocou para o homem olhar para a natureza e interpretar a natureza. Porque o que faz um cientista? O cientista ele olha para a natureza e interpreta fenômenos naturais, e por meio de uma linguagem científica, por meio de uma linguagem matemática, química, ele vai estudar o comportamento de um fenômeno natural, de um fenômeno químico, biológico, físico. Isso que faz um cientista. E falando em cientista, né, Pedro? Só saindo um pouquinho, há muito tempos atrás, quando eu era pequeno,
estudava, os cientistas não acreditavam em Deus, Pois é. né? É. Na minha época, Ah, assim, porque assim. mas tem alguns já que já mudou Sim. muito essa opinião. Já. Né? Porque viram que não teria como ser apenas uma explosão. Uma casualidade. Uma né? casualidade, né? Então, na minha época, quando eu estudava, não, cientista é ateu. Pois é. E hoje, isso daí, depois de muitos estudos, ele fala, não pode. Alguém deve ter feito essa perfeição. É. Porque assim, quando a gente olha para a Bíblia, né, você tem ali o relato bíblico de Gênesis, né, da criação de tudo. Só que um dos papéis da ciência é realmente questionar. A ciência, ela questiona, ela testa hipóteses, ela vai procurar informações. Esse é o papel da ciência. A ciência tem que fazer isso mesmo, né? E é muito interessante, né? Bom, Deus governa o cosmos, assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes. A Terra pertence a Deus, em primeiro lugar, por direito de criação. Ou seja, em segundo lugar, por direito de preservação. Né? Deus preserva todos os aspectos da natureza, portanto, cuidemos com zelo do ambiente natural. Então, Deus colocou o governo de tudo isso nas mãos do homem, né? E o homem, ele usa o quê? Usa a sua inteligência para construir tecnologia, né? Por exemplo, satélites que quando você tem aqui no Brasil o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que lança satélites, que desenvolve tecnologias aeroespaciais para pesquisar condições climáticas, para tirar foto da Amazônia, por exemplo. Por que acontece isso? Porque são pessoas que usam a inteligência a favor do planeta Terra, né? Porque, ora, a gente vê assim, poxa, mas a Amazônia é só do Brasil. Tudo bem, mas a Amazônia tem um impacto mundial, né? A costa brasileira, você pega ali a costa, né, do Oceano Atlântico, que a Marinha chama de Amazônia Azul, é enorme. A costa brasileira é gigantesca, é enorme, né? Então é responsabilidade de nós aqui que estamos nacionais cuidar disso, né? Quem geralmente faz isso é a Marinha do Brasil, né? Junto com os oceanógrafos, com os biólogos marinhos, né? Então o conhecimento, ele está aí porque ele é fruto dessa habilidade que Deus deu para o homem de dominar sobre todas as coisas. Vou fazer uma pergunta, Beto, para você. Agora eu vou fazer uma pergunta que veio assim na minha cabeça agora para te pedir, perguntar. Você acha que todo esse poder que Deus deu para o homem cuidar da terra e o homem não cuidando direito da terra, como nós vemos que não está sendo cuidado direito, você acha que pode haver uma interferência de Deus, que nem a Arca de Noé, na época de Noé, que ele pegou e criou o dilúvio e destruiu tudo, falou, vamos começar do zero porque o homem não está cuidando. Não se compara daquela época, porque naquela época de Noé foi por causa mais do pecado. Sim. Agora nós estamos, não que nos tenha pecado, mas por não cuidar da terra como o homem, como Deus quis que Deus cuidasse que o homem cuidasse da terra. Você acha que pode acontecer de Deus falar, não, peraí, não está sendo feito direito, vamos acabar com tudo isso e começar do zero? Poder pode, mas eu acho que o que vai acontecer, o que a gente está caminhando é para a volta de Jesus, né? Então a gente, bom, quem tem fé e quem acredita no cristianismo, né? A gente acredita que Jesus está voltando. Sim. Né? Então, quando Jesus vier e arrebatar a igreja, né, existem várias linhas de pensamento. Né? Uns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros acreditam que Jesus vai vir arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Uns acreditam que nós já estamos vivendo na grande tribulação. Né? O que acontece é que o nosso planeta ele vai ser restaurado. Exatamente. Né? No milênio. No que é o milênio? São os 1000 anos que Cristo vai reinar sobre a Terra. E aqui, o que vai acontecer? A Terra vai passar por um processo de transformação. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai passar por um processo de transformação que haverá uma restauração. Por quê? Porque quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a Terra. Deus amaldiçoou o homem. Deus falou, olha, você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto, né? E você vai ter que arar a terra, produzir ali, lavrar. Isso vai te dar trabalho, né? Então a terra está debaixo de uma maldição no sentido de que ela não produz por si própria, né? Então, por exemplo, quando você vê lá o relato a gente vai falar aqui, a terra ela dava fruto por si própria. O homem não tinha que trabalhar a terra. Tinha que fazer o tratamento da terra. Não tinha nada disso. A terra por si só, ela era uma coisa
inexplicável, né? A gente vai falar sobre isso. Então, se existe a possibilidade, tudo é possível, né? Mas eu acho que o que vai acontecer lá na frente já está escrito na Bíblia. Quando você vai lá para o livro de Apocalipse, né, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, isso tudo são profecias que uma hora vão acontecer, né? Então, o que eu vejo hoje é que o cenário mundial ele está muito propício já para isso, né? Qual que é o cenário mundial? É a globalização e o controle de todas as coisas. Hoje você tem a sua vida inteira na internet. Hoje a sua vida inteira está na internet. Hoje a informação ela é discretizada, ela é digitalizada. Hoje a sua vida inteira, a informação, hoje você aprende isso, por exemplo, você vai estudar eletrônica e tal, a informação hoje em dia ela é discretizada, ela é numerizada, né? Ela é transformada em zeros ou códigos binários para que o computador ele saiba que você existe. Então, existe hoje um domínio, um controle muito grande das máquinas, né? Do pensamento computacional que está controlando todas as coisas, né? Então, tudo isso já é um cenário para a volta de Jesus Cristo. Eu acho que então, né, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, é possível, mas eu acho que naquela época você tinha uma população mundial muito menor. Bem menor. Hoje você tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Naquela época acho que não chegava nem a 1 bilhão de pessoas, né? A gente está falando isso da época de Noé, né? Ou seja, muito tempo atrás, né? Então hoje o que vai acontecer? A gente tem essa questão da volta de Jesus, né? Que eu acho que é muito mais recorrente, muito mais atual, né? Agora, o ser humano ele faz uso da tecnologia, para em favor próprio, em favor da natureza, né? Então, por exemplo, quando você pega e lança um satélite para orbitar em órbita baixa aqui o planeta, né? Um satélite brasileiro, ele vai tirar foto da região amazônica, ver se está. Isso é o que? Isso é a inteligência humana a favor do meio ambiente. Né? Então você vai construir, por exemplo, um aterro sanitário, né? Que existe uma tecnologia ali para você evitar com que o chorume não penetre e contamine. Isso é uma inteligência do ser humano, né? Então o ser humano ele usa, né, a inteligência para transformar o meio onde ele vive, né? Tanto é que você tem, por exemplo, hoje lá na UFABC, você tem um curso lá chamado Planejamento Territorial. O que isso quer dizer? O que a pessoa que vai fazer as coisas vai estudar? Vai estudar regiões onde você tem muita pobreza, muita miséria, regiões onde você não tem acesso à água potável, a saneamento básico, né? Então por que se estuda isso? Para você tentar modificar esse quadro, para você tentar modificar e você levar soluções para essas pessoas, né? Então o governo ele tem essa responsabilidade. O governo ele tem que desenvolver um pensamento crítico nas pessoas, para que as pessoas elas possam achar soluções para os problemas, né? E quais problemas são esses? Muitos, né? Problemas não só sociais, mas também ambientais, né? É o que vai estudar, por exemplo, um engenheiro químico, um engenheiro ambiental, um biólogo, né? Ele vai lá para ele estudar a problemática, se debruçar sobre uma problemática e pensar numa solução. Porque Deus deu a capacidade para o ser humano de pensar logicamente em achar uma solução para problemas, né? Então, na verdade, os problemas, eles nada mais são do que grandes oportunidades de você desenvolver ideias, de você desenvolver soluções inteligentes, entendeu? Então, o ser humano, Deus deu, por isso que a Bíblia fala que a terra deu a ele aos filhos dos homens. O homem, ele tem esse poder de atuar e de transformar tudo que está na crosta terrestre, tudo que está sobre o planeta Terra, né? Desenvolver máquinas, desenvolver, enfim, submarinos, aeronaves, naves, tudo é inteligência do ser humano, né? Então é mais ou menos por aí. Bom, síntese do nosso tópico. Vamos ver quem está participando, Gabriel? Será que tem gente aí com a gente? Então, Será devido ao feriado, acho que estão todo mundo dormindo, viu, Beto? Estava dando uma olhadinha aqui, tem ó. poucas pessoas, Poucas pessoas provavelmente vão ver depois, né? É isso aí. Então, bom, vamos então dar continuidade aqui, né? Acho que só o Edu aí. Um abraço, Edu. Deus abençoe aí também
Os meninos estão ensaiando pra música, né? Daqui a pouquinho acho que o pessoal começa a participar, né? Estão todo mundo dormindo devido ao feriado, viajando. Mas tá online aí pra todo mundo ver depois. Bom, o homem e sua relação com a terra antes do homem, né? Toda aquilo foi o que nós falamos, né? Como é que era a dinâmica da terra antes da queda do homem? Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não tinha chuva, não caía chuva sobre a terra antes do homem pecar, né? E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Ou seja, um vapor de água vinha de baixo, regava toda a face da terra, e ali isso fazia com que a terra ela fosse produtiva. Olha que coisa. Magnífico. Magnífico. Era diferente, alguma coisa era diferente aqui, né? Porque a gente sabe que a chuva ela é importantíssima para a agricultura. É essencial. Ela é essencial. Hoje o ser humano ele domina a irrigação. Né? A irrigação, porque os nutrientes e a água que a planta consome vem da terra, vem de baixo, né? Então, algo era diferente antes da queda do homem aqui, né? Toda a planta do campo ainda não estava na terra. Toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Olha que interessante, Gênesis 2, 5 a 6, né? Após a disposição dos ecossistemas, o Criador entregou ao homem a sua grande missão. Qual que era a missão do homem, né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então o ser humano ele era ali o mordomo de toda a criação, né? Ele tinha ali, dotado da inteligência, da capacidade, né, do ser humano, ele conseguia ali ter toda a administração de toda a criação que Deus tinha feito, né? O homem desobedeceu a ordem divina. Toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Vamos lá ver Romanos 8, 20 e 21. Né? Romanos, livro de Romanos. Quando você procura fazer uma observação, Deus também, quando condenou o homem, né, depois do pecado, como não precisava fazer nada e a terra já era produtiva por si próprio, mas Deus é tão bom que mesmo depois ele dando todo o serviço para o homem fazer, que vai ter que lavar a terra, tudo, ele deu a chuva. Ele deu a água caindo do céu, né? Olha como que é maravilhoso, né? Você vai ter que trabalhar, mas eu vou te dar uma mãozinha aí para você. Pois é, né? Ciclo da água. O ciclo da água, né? Exato. Olha aqui, Romanos 8:20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos de pedir. E aí continua, né? Mas aqui no capítulo 20, né, ele fala o quê? Né? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Né? Então, e no 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Né? Então, algo aconteceu quando Deus criou, quando o homem pecou. Né? Então, a lição ela salienta novamente isso aí. Né? O homem desobedeceu a ordem divina, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Né? Por causa dele, o ambiente natural se tornou hostil.
à sobrevivência humana. Então aí a gente tem alguns fenômenos aí, por exemplo, furacão, terremoto, enchente, queimada, né? Tudo isso são algumas hostilidades Tsunami, né? que aconteceram, e são coisas que realmente são muito destrutivas, né? Um tsunami, por exemplo, acontece um aí, mata milhares de pessoas, terremotos, né? Furacões, enfim, né? Tudo isso são hostilidades, são intempéries que provavelmente, né, antes da queda do homem não havia. É isso que a lição está trazendo aqui, né? Então, síntese do tópico 3, a relação do homem com a terra se resume em antes e depois de sua criação e depois da queda. Então, dois momentos na história do homem. O primeiro momento foi a queda do homem. Isso modificou completamente a vida do ser humano e da raça humana. Porque essa herança foi postergada. Ou seja, hoje nós já nascemos em pecado. O que o homem precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Ele já nasce condenado. Nós já nascemos condenados à morte, ao inferno. Só que Jesus Cristo, aí é o segundo ponto, a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, né? E mediante Jesus Cristo nós temos a salvação, né? Então, duas coisas que aconteceu que mudaram completamente a história da humanidade: a queda do homem, o pecado do homem, a desobediência, e a vinda de Jesus Cristo, que veio salvar o ser humano, né? Foram dois momentos ali que marcaram para sempre, que tiveram repercussões, reverberações enormes, né? E então é isso, a relação do homem com a terra se resume em antes e depois da sua criação e depois da queda, né? Então tudo que Deus fez ali, todo o processo de criação era perfeito, né? Deus ele colocou o homem para ser feliz da vida. O homem não tinha consciência. O homem não tinha consciência do que era pecado. O homem não tinha consciência. Ele andava ali. O homem ele era imortal, né? A Bíblia fala que o homem ele era imortal. Ele não morria. Ele não sabe o que era a morte, né? E aí você vai ver em Apocalipse, vai ver que o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte, né? Por quê? Porque o homem pecou, né? E a gente carrega isso conosco. Não tem jeito. Não tem jeito. Só Jesus na causa. A falha do homem na mordomia da terra. O interesse pelas riquezas naturais tem levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente. 1 Timóteo 6:10. 1 Timóteo, eu vou ler aqui. A Bíblia, né, já fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa desse amor ao dinheiro, muitos se transpassaram, né? Muitos morreram. Então fala da ganância do ser humano. E veja aqui, uma coisa é você ser administrador, um bom administrador das suas finanças e tal, isso é bom, né? Outra coisa é você ser uma pessoa gananciosa, uma pessoa que vive só querendo acumular e acaba passando por cima das pessoas. Tudo isso são coisas que a Bíblia condena, né? Então o interesse pelas riquezas naturais tem levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente, né? Tudo por conta de dinheiro, né? E você tem também as questões ambientais para se preocupar, né? Foi o caso, por exemplo, lá de Brumadinho, de Mariana, né, dos vazamentos de petróleo. Tem que ser explorado? Tem que ser explorado, mas tem que ser feito com muito rigor, né? Tanto é que o Brasil tem legislação ambiental. As multas são pesadas. Mas bem que você falou, a ganância aí do homem leva assim a destruição em massa. E você vê lá, a Vale lá, por exemplo, com todo aquele prejuízo que lá deu a Brumadinho, sim, ela tá lá em pé de novo. Até hoje tem repercussões disso, né? Então, a empresa, ela tem que avaliar isso, né? Avaliar no sentido de que, poxa, será que não pode acontecer de novo, né? Não pode. Foi 2 vezes, né, consecutivas, né? Porque assim, o que acontece? Às vezes tem impactos que o poder da natureza de ser resiliente é muito grande, né?
O homem, se você pega a idade do ser humano em relação à idade do planeta e tudo que acontece no planeta, o homem é insignificante, né? É insignificante a existência humana num contexto maior de idade da Terra, de planeta, é insignificante, né? Então a resiliência da natureza é muito grande, né? Que a gente não leva isso em consideração, mas a capacidade da natureza de voltar, né? De voltar a ter ali demora. Isso tem impacto? Tem. Você pode extinguir alguns animais, mas a natureza ela é muito resiliente, né? O objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida às gerações futuras, né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que tem a floresta amazônica, mas daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, os filhos dos nossos filhos, será que eles vão ver? Né? Será que eles vão ver lá o ararinha azul, o tucano, né? Os seres, talvez esses animais já sejam extintos, né? Então, e aí, né? Então, Muitos deles, né? Então, o ser humano ele tem a capacidade, tem tantos programas hoje de preservação, unidades de conservação, que eu sei, unidade de preservação, né? Tem tanta coisa hoje que o ser humano faz, né? Que ele tem a capacidade, né? Você tem lá o projeto Tamar, das tartaruguinhas, você tem o projeto de conservação de outros seres, né? Então isso é muito, muito louvável, né? Por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. Quantos rios que outrora limpos e cheios de peixes são agora poluídos e impróprios à saúde, né? Então, responsabilidade, né? Você tem aqui muito perto o Rio Tietê. Você consegue imaginar que o Rio Tietê foi um dia nadável? Pois Nadável, é. olha que palavra. Nadável, utilizável, pois Não é. dá pra acreditar, né? Não Que dá é pra muito, acreditar. há 50 anos atrás, não é muito tempo, né? 50, 60 anos atrás, o Rio Tietê era rio para se nadar. Mas o que acontece também, né? Você tem um fenômeno que é moderno hoje em dia, que é o adensamento populacional. As pessoas elas querem morar todas no mesmo lugar. Ninguém quer morar afastado. Todo mundo quer estar aqui em São Paulo, onde você tem tudo, tudo muito mais fácil, né? E isso gera uma quantidade muito grande de resíduos, tal. É difícil, é desafiador você manter. Não é só no Brasil que o desafio é grande, não. É em outras cidades no mundo também, né? Que envolve aí outras variáveis, interesses políticos e tal, mas por conta de um adensamento populacional também, né? E a Isaías 35, né? Vamos ler lá, Isaías 35. Já deu horário, né, Gabriel? Já deu horário, mas Impressionante. rápido, né? Quando Bom, o programa é bom, passa rápido. Vamos ver só aqui o Isaías 35, o que ele fala. Isaías, ele foi profeta, né? Foi profetizar e tal. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
Então, essa passagem aqui fala um pouco também da questão da natureza, né? A restauração da natureza. O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta, tá? Então, num contexto de falha na mordomia e degradação da terra, há uma promessa divina. Então, da mesma forma que a terra foi amaldiçoada, eu acabei de fazer uma pergunta para você, né? O Senhor, ele prometeu de restaurar restaurar o planeta. E quando que isso vai acontecer? Durante o milênio. Durante o milênio, Cristo vai vir aqui na terra e a terra vai ser um pouco diferente do que a gente... Aliás, acho que bastante diferente. É. Pela promessa aí de Isaías aí, no caso, que ele acabou de dizer aí, vai ser muito diferente, né? É. Então, tá aí, né, o que a Bíblia fala sobre o homem, a relação do homem com o planeta, a relação do homem com as coisas naturais, a vida, né, que Deus criou, que Deus deu, né? E muito interessante, né? E a conclusão: antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem à voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transtornou a natureza, mas há promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial neste mundo. Então, a terra vai passar por algum tipo de transformação, né, o nosso planeta, né, assim que Jesus vier reinar no milênio, né? Isso que a teologia explica pra gente, né? Bom, é isso aí. Então, você que está nos acompanhando, esse foi mais um Betel Dominical falando sobre a mordomia, dos cuidados com a terra, dos cuidados com o planeta Terra, né? São 11 horas e 6 minutinhos. Nós vamos ficando por aqui, né? Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube e você também pode enviar comentários, dúvidas. Esse programa fica gravado no Facebook, né? Você pode buscar lá na Rádio Ice e você vai encontrar vários outros programas, o Betel Dominical, o Papo de Cristão, você vai ter lá o Último Minuto, enfim, são tantos programas Arena bacanas, Ice, polêmicos, né? Que se contrapõem, né, à Bíblia, que na verdade, à luz da Bíblia, a gente procura trazer aqui algumas coisas muito interessantes, né? Bom, é isso aí, Gabriel. Você quer passar aí a programação da rádio para essa semana? Vamos lá, Beto. Segunda-feira, a partir das 20 horas, como a gente estava falando agora há pouco, nós temos o Último Minuto com o Alexandre e com o nosso querido Marcos? Carlos, o Eduardo. Carlos Eduardo. Na terça-feira a gente tem às 7 horas, 19 horas, o programa Vivendo a Palavra com o nosso querido amigo Denner, que vai estar aqui com você semana que vem. Na quarta-feira a gente tem o programa Papo de Cristão, que agora na quarta-feira vai estar muito especial, hein? Aconselho vocês a assistirem. Que é? Surpresa, sem spoiler, né? Sem spoiler. São duas pessoas assim maravilhosas aqui da igreja, que eu aconselho a assistirem, vai ser muito bom. Na quinta-feira nós temos o Arena Ice com o nosso querido Alexandre e o Alessandro Januário, o Nadim, né? E nos domingos nós temos os cultos, né, Beto? Exato. Então, todos os domingos, olha, você é o convidado, 6h30 às 18h30, culto da família, culto público, vem quem quiser, né? E a escola dominical, a EBD, Escola Bíblica Dominical para Criança, a partir dos 5 anos. Você tem criança a partir de 5 anos, já pode trazer aqui a criança, né? E não tendo culto só no domingo, né? Nós temos também na terça-feira, a partir das 20 horas e 15 minutos. E na quinta-feira também. Às terças e quintas à noite. À noite. É isso aí. Bom, então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Pedir a Deus aí pelas pessoas que posteriormente forem assistir esse conteúdo, que elas também sejam abençoadas, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Senhor, aqui está a Tua palavra que foi explanada, que foi lida, e que esse conhecimento realmente possa estar em nossos corações, Senhor. Abençoa cada vida que vai absorver esse conteúdo, ler esta mensagem, né, e se informar aqui. Senhor, alcança, Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, meu Deus. Senhor, que nós possamos fazer o que está escrito lá em Provérbios, Senhor, colocar as Tuas palavras como um colar, Senhor, em nossos pescoços, porque essa palavra ela realmente possa
ser uma palavra ativa nas nossas vidas, Senhor. E que nós possamos sempre, Senhor, sempre estarmos diante de Ti, na Tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, com as nossas mãos limpas, Senhor, com o nosso coração limpo diante de Ti, Senhor. Deus, abençoa cada vida que esteja nos ouvindo, cada ministério da Tua igreja, Senhor, cada músico, cada levita, cada obreiro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que aqui, Senhor, seja um lugar de cura, de libertação, de transformação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, muito obrigado por este dia, Senhor. Amém, Senhor. Amém. É isso aí, são 11 horas e 10 minutinhos, avançamos um pouco no horário e nós concluímos então o penúltimo trimestre falando sobre o tema mordomia. Falamos sobre muitos temas de mordomia, né? Mordomia, aquilo que Deus entrega nas mãos do homem, mas que não é do homem, porque nada do que nós temos é nosso, porque aqui nós estamos de passagem, essa que é a grande verdade, né? Então, assista os outros programas sobre a mordomia, né? É uma revista da CPAD, né? E no próximo trimestre nós já começamos um outro tema, né? Então eu te convido, próximo domingo, não vou nem falar aqui qual é o tema, mas próximo domingo nós já iniciamos o último trimestre de 2019, e aí nós já vamos ter um tema novo, tá bom? É isso aí, fique conosco, né? Nós terminamos agora aqui a nossa programação do Betel e estaremos aqui no domingo que vem às 10 horas da manhã. Eu tenho certeza que será uma grande bênção, tá bom? Deus te abençoe e fique na paz. Termina aqui Betel Dominical, os ensinamentos do Senhor nas ondas do rádio.